Aleluia, boa noite, irmãos e amigos que têm desfrutado conosco da nossa comunhão e também do nosso canal. Queríamos desfrutar juntos nessa noite mais uma palavra. Inclusive, como sempre temos feito, queremos pedir que todos continuem apoiando o nosso canal do YouTube. É importante que aqueles que não se inscreveram ainda possam fazê-lo, né? E todo aquele procedimento ali de clicar no sininho, dar o like, é importante. E principalmente divulgar essa palavra, uma vez que o nosso desejo é que a palavra de Deus seja semeada e alcance mais e mais corações. Então estamos iniciando nessa noite a nossa comunhão de toda sexta-feira. É uma comunhão que visa nos alinhar em relação ao nosso alimento diário. É uma palavra de revisão da semana. Importante nós termos esse contato constante com a palavra de Deus. Vivemos um tempo de pandemia, um tempo muito difícil, e onde muitas coisas estão entrando em colapso. Nosso país está entrando numa fase mais delicada, né, no pico da pandemia. Os epicentros estão se espalhando por vários estados. E o colapso na saúde tem crescido bastante. Existem perspectivas também de colapso na economia, isso não está descartado, ainda não aconteceu. Mas o maior colapso que tem ocorrido tem sido na psicologia das pessoas. Tem se confirmado isso. Muitas pessoas angustiadas e sofrendo impacto direto nos seus relacionamentos. O que pode nos salvar de tudo isso? Somente a palavra de Deus, né? Eu queria ler um versículo que vai nos ajudar a perceber isso, né? Está aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 18, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aleluia. Na verdade, se não tem a profecia, que aqui diz respeito à palavra de Deus, qualquer um de nós podemos nos colapsar, né? Então esse corromper aqui é perder completamente a percepção espiritual das coisas e sermos atingidos pela esfera exterior que nos atinge, nos abala, né? Perder a nossa firmeza espiritual. Então o que nos solidifica hoje é a palavra de Deus, essa profecia, é a direção de Deus nos conduzindo a cada dia, nos levando a caminhar com segurança. Possamos valorizar essa palavra que tem chegado a nós a cada dia, a cada semana, né? Jesus é o Senhor. Então nessa noite nós queremos desfrutar dessa que é, nos situando aqui, o fechamento do nosso segundo livro da série Ministros da Nova Aliança, cujo tema é Contemplando Deus. Essa série tem como foco central nos apresentar em 24 mensagens, ou seja, 24 semanas, a pessoa dos ministros da Nova Aliança, né, baseado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 6. Quem são esses ministros? Eu queria ler uma definição que eu fiz aqui, né? Se tivéssemos com o serviço de mídia funcionando, eu pediria para projetar, mas como não é possível, eu vou ler para vocês, né? Quem são os ministros da Nova Aliança? Quem são esses? Esses ministros se constituem num grupo especial de pessoas que recebem a comissão do ministério da Nova Aliança e levam a cabo essa incumbência por meio de uma visão governante e de um viver segundo a vontade de Deus. São esses que Deus está procurando hoje.
São nesses que Deus está trabalhando hoje. Nesse grupo especial de pessoas com que Ele pode contar para levar a cabo o ministério da nova aliança, né? Eu queria ler um texto aqui em Atos, capítulo 20, onde o apóstolo Paulo apresenta a sua experiência pessoal de um ministro da nova aliança, que é muito importante. Eu creio que vai nos ajudar a perceber a importância da nossa entrega, da nossa consagração a essa causa, nosso engajamento nessa causa do ministério da nova aliança. Versículo 24 do capítulo 20 de Atos diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Maravilhoso, né? Esse é o apóstolo Paulo, que carregava dentro do seu coração o encargo do ministério da nova aliança. Vamos, esse é o desejo de Deus. Nessas 24 mensagens, nessa série de mensagens, o Senhor quer produzir esse sentimento em nós, esse encargo em nós, esse desespero em nós, esse nível de engajamento em cada um de nós. Que Ele possa produzir isso na minha pessoa e na sua pessoa. Amém? Muito bom. Na comunhão de hoje nós iremos então fazermos o fechamento desse livro 2, composto por 4 mensagens, 4 semanas, né? Cujo tema central é contemplando Deus. O que significa isso? Contemplar Deus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos apresenta esse encargo central, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, esse versículo aponta para nós a experiência central de um ministro da nova aliança. Esse ministro não é um super-homem espiritual, não é alguém super capacitado ou qualificado humanamente. Esse ministro é simplesmente alguém que vive na presença de Deus, que vive contemplando Deus. E por contemplar Deus, ele está sendo transformado dia a dia de glória em glória. Isso precisa nos impressionar, porque essa é a experiência normal de um ministro da nova aliança. E de maneira prática, esta também precisa ser a minha e a sua experiência. Se isso não acontecer, nós poderemos estar caminhando no sentido contrário, né? Ou seja, irmãos, um ministro é alguém que tem um viver genuíno na presença de Deus. É algo muito diferente do que um viver de fachada, um viver de aparência. E o encargo do apóstolo Paulo quer nos mostrar isso. Ou na minha experiência pessoal, eu estou contemplando Deus e sendo transformado de glória em glória, ou eu posso estar tendo um viver de fachada, um viver de aparência diante de Deus e diante das pessoas à nossa volta, né? O Senhor tem misericórdia de nós. Como alcançar isso, né? O que acontece conosco quando nós experimentamos esse contemplar Deus, né? Se nós olharmos aqui mesmo no capítulo 4 desse livro de 2 Coríntios, no versículo 16 e 17 nos mostra: por isso não desanimamos. É um processo. Talvez eu não alcancei ainda esse nível, mas eu preciso prosseguir de glória em glória. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, nós estamos sofrendo a influência das coisas exteriores,
Hoje muito mais, com os efeitos dessa pandemia, né? Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quero destacar essa palavra, eterno peso de glória. Isso mostra o quê? Profundidade de experiência com Deus. Não é nada de superficialidade. É resultado do trabalhar de Deus. Alguém que tem o peso da glória, ele tem Deus trabalhado nele. Ele tem a expressão de Deus. Quando ele fala, o seu falar traz um peso da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Isso que o Senhor quer para cada um de nós. Esse nível de experiência, de profundidade que o Senhor quer nos levar a viver como ministro da nova aliança, né? Outro aspecto importante desse contemplar, eu queria ler aqui em Gálatas capítulo 2, novamente uma menção do apóstolo Paulo na sua experiência pessoal, né? Capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Vamos ler diretamente o versículo 20, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala aqui da sua experiência de fé, exatamente num contexto onde ele estava combatendo o judaísmo no seu aspecto da lei de Moisés, de colocar exigências para um cristão servir a Deus. E Paulo fala que, olha, não é assim que funciona. A experiência genuína e profunda de um cristão é a experiência de viver Cristo. Não é viver por ele mesmo. Isso aqui é uma mescla, é algo muito profundo. Paulo fala aqui claramente, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a experiência de alguém que está contemplando Deus, e por isso está vivendo um viver mesclado com Deus, onde a sua humanidade passa a expressar a própria essência de Deus. Irmãos, é isso aí. Contemplar Deus é tudo isso. É essa experiência que o Senhor quer nos dar. A gente às vezes fica impressionado com Moisés, né, que era alguém que na velha aliança tinha comunhão face a face com Deus, mas esse nível aqui está muito acima de Moisés. É viver Cristo. É um viver mesclado com Deus. Nosso dia a dia é um viver que não desvanece, que não desanima, tem o peso da glória de Deus. Tudo isso é o contemplar Deus, que nós estamos sendo encorajados e estimulados a entrar dia a dia nessa experiência. Jesus é o Senhor. Pois bem, esse é o encargo central desse livro que nós estamos fechando hoje, na sua quarta semana, ou na sua quarta mensagem. O que nós temos aqui nesse livro, irmãos, são algumas figuras. Na verdade, Paulo queria ajudar-nos a viver essa experiência do contemplar Deus. Mas como fazer isso? Então ele usa algumas figuras maravilhosas aqui no capítulo 3 e 4 de 2 Coríntios, né? Essas figuras foram objeto de mensagens anteriores. Vou só citar rapidamente, né? A figura de um cativo, que é alguém que está impregnado do bom perfume de Cristo, né? A figura de uma carta, que está relacionada com a nossa intimidade com Deus, né? Deus poder escrever em nós, nos nossos corações, né, a nova aliança, né? A figura de um espelho, que é alguém que reflete, ele olha e reflete Deus. E também a experiência de um vaso, né? Alguém que manifesta o tesouro, que é Deus. São figuras maravilhosas, né? E nós já desfrutamos nas mensagens anteriores. Mas para fechar esse volume, né, esse livro, nós desfrutamos aqui de 3 níveis de experiência. Eu diria, são 3 marcas profundas. 3 marcas profundas de alguém que está experimentando Cristo, como Paulo experimentou ali
em Gálatas 2:20. Essa pessoa, esse ministro que está experimentando Cristo tão profundamente, ele vai manifestar essas três características ou essas três marcas, né? Que vamos escutar nessa noite com vocês. Vai ser alguém absolvido pela vida, constrangido pelo amor e alguém que vive como uma nova criatura. Tudo isso está no capítulo 5 de 2 Coríntios, né? A palavra-chave aqui, irmãos, desses três itens que resume, né, está relacionada com a nossa experiência de Cristo, com a nossa experiência de estar em Cristo, inseridos em Cristo, ligados em Cristo, né? Eu queria ler a parte A do versículo 17 do capítulo 5, que fala o seguinte: e se alguém está em Cristo, vou parar por aqui, e depois vamos falar um pouquinho da nova criatura no final, né? Mas se alguém está em Cristo, esse estar em Cristo não é uma experiência superficial, não é uma fé superficial, mas é uma experiência muito profunda. Está relacionado com um nível de conhecimento muito profundo de Cristo, né? E Paulo nos mostra isso, vamos ler aqui rapidamente, em Filipenses capítulo 3, versículo 7, vou ler rapidamente. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só, isso está em Cristo. Tudo que é lucro se torna perda. Tudo que é vantajoso se torna perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar Cristo. Olha só, irmãos, que foco maravilhoso. Uma experiência de alguém que está focado em Cristo, ganhar Cristo, que abre mão de tudo por causa dessa experiência do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Isso aqui é estar em Cristo, né? E eu não vou ler, mas eu queria deixar para vocês consultarem depois o capítulo 15 de João, versículo 1 a 5, onde João usa a figura de uma videira e de ramos que estão vinculados nessa videira, recebendo a seiva dessa videira, toda a provisão de vida dessa videira. Então esses ramos representam a nossa pessoa que está ligada em Cristo, né? Recebendo sua nutrição, sua essência, e o resultado disso são frutos. Esses frutos são exatamente o quê? Viver Cristo, viver essa experiência. Então isso aqui é alguém que está desfrutando desses três níveis de comunhão íntima do contemplar Deus, né? Que vamos entrar em seguida agora, né? Ou seja, é alguém que está o quê? Sendo absolvido pela vida. Eu queria ler uma frase que eu anotei sobre isso, que sintetiza, né? Duas frases, na verdade, uma eu passei batido, vou aproveitar e vou ler agora, né? Como eu não tenho mídia aqui, eu vou ler. Diz o seguinte: a experiência de contemplar Deus aponta para o mais profundo nível de comunhão com Ele, resultando num viver de mais realidade espiritual, onde nós saímos do modo fachada, modo aparência. Cuidado, nós temos uma incrível facilidade para isso, como os crentes ali que estavam sendo influenciados pelo judaísmo ali em Gálatas 2, no modo fachada, no modo lei, para um andar, né? Então estamos sendo o quê? Saímos do modo fachada para um andar genuíno na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, né? E a terceira frase, né? Como ministros da nova aliança, Deus deseja produzir em nós 3 níveis
da experiência de Cristo, que é sermos absolvidos pela vida, sermos constrangidos pelo amor e ser uma nova criatura. Cessaram-se as frases. Vamos para o encargo agora desses 3 itens que precisam nos impressionar, né? Se nós olharmos aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 4, né? Paulo vai falar aqui do que é ser alguém absolvido pela vida. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, esse corpo terrestre, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Jesus é o Senhor. Tremendo, né? Então, o ser absolvido pela vida é algo muito profundo. Onde o próprio corpo mortal, o nosso tabernáculo terrestre, ele se torna cada vez mais celestial. Ele recebe os elementos celestiais de Deus. Ele vai sendo absolvido por aquilo que é celestial. Isso aqui é profundo demais. Difícil de entendermos com a nossa mente humana. Por isso que um grupo de fariseus, né, de escribas, aqui em João capítulo 5, se aproximaram do Senhor, versículo 39, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. E Jesus tentou mostrar para eles, olha aqui, 39 do capítulo 5. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É uma grande diferença aqui. Não é apenas uma esfera de conhecimento. Ser absolvido pela vida não é ganhar uma grande capacidade intelectual de interpretação bíblica apenas. É muito mais que isso. Ser absolvido pela vida é uma experiência do celestial de Deus absolver o nosso terrenal, né? E isso é uma experiência que está em Cristo. Ele é esse canal de Deus. Ele é o homem Deus. Ele quem realizou essa obra e nos incluiu nela, né? Vamos olhar aqui rapidamente em Hebreus 4, né? Senhor Jesus. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Somos fracos ainda. Somos limitados ainda. Temos um tabernáculo terrestre ainda. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Ele já passou por isso. A nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na verdade, Jesus viveu essa mescla maravilhosa, né? Ou seja, o terrenal foi absolvido pelo celestial. E tudo isso está disponível para mim e para você hoje. Porque esse sumo sacerdote abriu esse caminho para nós. E ele está nos socorrendo nas nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nesse tempo de pandemia, de angústia, de muito colapso, ó Senhor Jesus, podemos ir ao Senhor, sermos supridos pela sua vida, sermos absolvidos pela sua vida. Dessa maneira as coisas terrenais, até mesmo o nosso corpo, o nosso tabernáculo terrestre, perde completamente o valor. Por quê? Porque o mais importante é aquilo que é celestial. Não é maravilhoso? Tudo isso acontece, irmãos, na nossa experiência, por meio de 2 itens, e nós vimos isso nessa mensagem, né? Por meio da palavra de Deus e por meio do Espírito, né? Fica mais concreto agora para nós entendermos. Ou seja, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, porque Jesus expôs esse grupo de fariseus e escribas aqui, em João 5,
o nosso relacionamento com a palavra de Deus poderá ou não nos levar para essa experiência de sermos absolvidos pela vida. Como é que está sendo? Vamos olhar aqui rapidamente. Colossenses capítulo 3. Diz o quê? Essa palavra, 3,16 de Colossenses. Essa palavra precisa habitar ricamente em vós. Olha só. Você quer ser absolvido pela vida? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, olha só que maravilhoso, tudo que fizerdes, seja em palavra, ação, fazei-o em o nome do Senhor, nessa experiência profunda, de ser absolvidos pela vida, dando por ele graças a Deus Pai. Maravilhoso, né? Isso aqui é o quê? É o habitar rico da palavra em nós. É algo que nós vimos essa semana, né, na mensagem, que nos iluminou muito. Que esse habitar rico, né, não é apenas algo romântico, gostoso, maravilhoso, um desfrute delicioso da palavra, é muito mais que isso, irmãos. O habitar rico da palavra em nós, na verdade, é um processo de conversão, onde eu e você precisamos nos converter a essa palavra, precisamos nos reconciliar com essa palavra, nos reconciliar com Deus. Existem áreas da nossa vida que são inimigas de Deus, precisam ser convertidas a Deus. Então essa palavra habitar em nós, ela vai produzir esse processo de absorção da vida, também é um processo de conversão. Olha só, vamos voltar em 2 Coríntios, né, onde Paulo cita também essa experiência no versículo 16, né, do capítulo 3. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Por que isso? Irmãos, na verdade, nós temos a nossa própria verdade. Nós herdamos isso de Adão. Se você olhar depois lá em Gênesis 3, no processo da queda, você vai perceber isso. Quando o homem caiu, a primeira coisa que ele foi se justificar diante de Deus. Ele apresentou sua própria verdade para Deus, né? Ele fugiu de Deus e ainda justificou que estava nu ao Senhor Jesus. E Deus falou: quem te fez saber que você está nu? Né? Ou seja, aquela foi uma verdade dele mesmo, que Deus quebrou ali naquele momento. Irmãos, esse é o nosso desafio. A palavra habitar ricamente em nós significa que nós temos que nos converter a essa palavra. Ou seja, a nossa própria verdade tem que ser eliminada. De fato, precisamos nos tornar nus diante de Deus. Ou seja, precisamos nos despir da nossa verdade e nos converter à palavra de Deus, à verdade de Deus. Aí sim nós seremos absolvidos pela vida de Deus. Essa é a experiência que o Senhor quer dar para nós, ok? Muito bom. E o outro item é o Espírito. O Espírito também é essencial para nós termos essa experiência de sermos absolvidos pela vida. Porque o Espírito é o quê? O Espírito é o selo, a garantia. Isso está em Efésios capítulo 1, né? Versículo 13 mostra isso. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é isso, irmãos? O Espírito mostra o quê? Que nós estamos sendo trabalhados como propriedade de Deus. E é de glória em glória. Aquele processo do versículo 12 de 2 Coríntios 3, de glória em glória é o quê? É o selo de Deus, que vai sendo batido, né? Ou seja, cada área da nossa vida vai sendo o quê? Vai se tornando propriedade de Deus, né? Então, o Espírito tem essa garantia, esse antigozo hoje. Ó Senhor Jesus. Tudo isso é o quê? É o processo onde nós estamos sendo absolvidos pela vida, né? Por um lado, nos convertendo para a palavra de Deus, para a verdade de Deus.
e por outro lado, né, sendo moldados pelo Espírito, né, sendo transformados pelo Espírito, né, e aí estamos sendo absolvidos por essa vida maravilhosa. Jesus é o Senhor. Essa é a primeira experiência, primeiro nível. Tem mais 2 níveis que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui em 2 Coríntios, né? No capítulo 5. Vamos voltar lá? Amém? Esse segundo nível, que nós chamamos aqui de sermos constrangidos pelo amor, está no versículo 14, né? E 15, fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que nível de consagração! Que nível, irmãos! Tremendo, né? A palavra constrangidos aqui tem um sentido, né, de aplicação como uma corrente forte, uma correnteza muito forte de um rio, que tem um poder avassalador de nos conduzir para Deus. Isso é consagração. Consagração é quando você perde o controle sobre você mesmo, né? O amor de Deus, ele flui como um rio no seu interior, como uma forte correnteza, é algo avassalador. Você sai da lógica, você sai de toda a concepção terrenal e se entrega totalmente para Deus, né? Isso é o quê? É a experiência de sermos constrangidos pelo amor, né? Depois você leia, não vai dar tempo de nós lermos, em Marcos 14, aquela experiência da mulher que quebra o seu vaso de alabastro aos pés do Senhor, né? O precioso perfume é derramado, né, sobre o Senhor, e isso expressa uma consagração maravilhosa, né? Um sentimento avassalador de alguém que dá algo de muito valor, que representava a sua própria vida, tudo que ela era, existia, estava ali. E os discípulos ficaram ali assustados e contestaram aquilo. Por quê? Porque faltava aquela correnteza de amor, não estava no coração deles ainda, estava naquela mulher. E depois, muitos deles também tiveram essa experiência na prática, né? E nós temos que ganhamos isso hoje, né? Ó Senhor Jesus, o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, flui de dentro de nós. É uma experiência avassaladora. Paulo fala no versículo 13, né? Se enlouquecemos é para Deus. É um negócio que vai contra a lógica, é um enlouquecer por causa de Cristo. Esse é o nível de experiência que Deus quer dar para nós, como resultado do contemplar Deus. E por último, né, para nós encerrarmos nossa comunhão de hoje, aqui no capítulo 5, começamos aqui, quando introduzimos esse assunto, e vamos terminar aqui. No versículo 17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Essa nova criatura aqui. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Irmãos, essa nova criatura é um viver totalmente em Cristo. Totalmente novo. Na verdade, todas as coisas nesse universo estão sendo convertidas em Cristo. Vamos abrir rapidamente aqui. Se nós olharmos em Apocalipse, capítulo 21, mostra o final desse processo, no capítulo 21, versículo 5. Diz o seguinte: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou-lhes: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, no contexto do novo céu e nova terra, todas as coisas serão convertidas a Cristo, né? Se olharmos em Efésios 1, versículo 9, versículo 10 fala, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, irmãos, hoje nós estamos nesse processo de produzir essa nova criatura, onde todas as coisas estão sendo convergidas a Cristo, encabeçadas em Cristo e para Cristo e em Cristo. No final, o novo céu e a nova terra, isso vai se concluir. Mas hoje, o ministro da nova aliança pode ver isso. Essa realidade da nova criatura, né? Por meio de viver Cristo. Eu queria demonstrar isso, até para fechar nossa comunhão, usando um texto de João, né? Um texto que tem nos impressionado muito, na oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 de João. Toda maravilhosa. Vou ler só um versículo aqui, que sintetiza bem isso, né? Versículo 24 diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ou seja, no nível de experiência que eu estou, estejam também comigo os que me destes. Olha só, irmãos, essa é a vontade, essa é a oração, é o desespero do Senhor, nos levar para onde Ele está, para esse nível de contemplação de Cristo, de experimentar Cristo, de ser absolvidos pela sua vida, de sermos constrangidos pelo seu amor, de sermos essa nova criatura, né? Que é isso? E estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Jesus é o Senhor. Esse é o nível, esse é o terceiro nível de experiência profunda de um ministro da nova aliança, apresentado pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, que nos impressionou muito em toda essa semana. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer nos tirar, de fato, do modo fachada, do modo aparência, nos levar para essa experiência profunda com Cristo, de sermos totalmente absolvidos pela sua vida, constrangidos pelo seu amor, e vivermos de fato na realidade dessa nova criatura hoje, né? Essa comunhão de glória e de comunhão e com Deus, com a sua pessoa, com a sua presença. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar no meio dessa palavra, possamos agarrar essa bênção, esse privilégio que Deus está dando para nós hoje, em meio a todo o contexto que vivemos, uma palavra tão maravilhosa, uma esperança e uma possibilidade de nós entrarmos no viver glorioso na presença de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Eu queria encorajar todos a avançarem. Vamos entrar agora, a partir dessa semana, nesse novo livro, né? Dentro da série ainda Ministério da Nova Aliança, né? Que é A Minha Graça Te Basta. Já está sendo distribuído para os irmãos e aqueles que desejarem. É a continuação da série, vão ser das mensagens 9 até a mensagem 13, e assim vamos prosseguir até concluir essa série. Jesus é o Senhor. Eu quero orar por você nessa noite e a fim de podermos prosseguir com o Senhor, avançando nesse ministério da nova aliança. Jesus é o Senhor. Senhor, te louvamos por essa palavra, muito encorajadora, muito desfrutável para nós. Queremos, Senhor, de fato, receber toda essa luz que o Senhor está dando para nós, nos arrependermos, nos convertermos a essa palavra. Senhor, tenha caminho em nós. Queremos, de fato, contemplá-lo nesse nível de profundidade, de desfrute, de transformação, de glória em glória, Senhor Jesus, a tal ponto que todo o nosso ser seja absolvido pela sua vida e pela sua glória. Senhor, tenha caminho em nós, avance em nossa experiência, abençoa cada irmão e cada irmã, cada um que está nos ouvindo nessa noite, desperta o seu coração, coloca fé, coloca esse rio, que essa correnteza de amor possa fluir, queimar em cada coração, nos levar para a Tua presença, para um viver genuíno em Ti. Jesus é o Senhor, te amamos, Senhor, amamos a Tua palavra, amamos a Tua presença. Amém, aleluia.